Estamos numa época turbulenta. Precisamos de paz. Vamos pedir a Deus, aos bons espíritos, espíritos protetores da terra, nosso Mestre Jesus, que a gente tenha paz, equilíbrio, que as boas energias cheguem nos corações aflitos, nos corações temerários, nos corações violentos. Que essa oração, que vamos vibrar daqui a pouquinho do Pai Nosso, possa não só nos organizar emocionalmente, mas que a gente entre em condições de doação. Que cada um de nós, onde estivermos, possamos doar agora fluidos para a nossa terra. Estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Agora e sempre, perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Algumas pessoas falam que é difícil seguir as religiões, porque muitas vezes a letra do Antigo Testamento, do Testamento, são coisas difíceis da gente entender, ou às vezes a gente fala até que elas são ingênuas demais, justificando e vão se afastando da questão da função religiosa. Então não é nem de uma questão dogmática, é da função religiosa. Alguns autores da psicologia, como Jung, falam que é uma função importante, que é o luminoso. É o estado de esperança, é o estado mais que aparentemente esteja vivendo no mal, na cruz. No Evangelho, a gente vai ver uma narrativa um tanto mais objetiva. E nesses livros ele vai colocar o colorido da emoção. Pedro, o primeiro apóstolo, o primeiro a ser chamado. Isso tem uma importância grande, né? Depois ele ficou conhecido pedra, base, a estrutura do cristianismo.
Mas não foi assim desde o início, não. Porque conta-se que ele era uma pessoa intempestiva. Era uma pessoa de boníssimo coração. Estava pronto a trabalhar em qualquer momento. Houvesse uma necessidade, ele não pensava duas vezes. Ele ia lá tentar ajudar. Mas, às vezes, bastava uma brincadeira de mau tom. Uma situaçãozinha que incomodasse o ego dele, ele se enfurecia a ponto de seu irmão André ter que segurá-lo, contemporizar a situação em muitos casos. Então esse era Pedro. Bom coração, mas explosivo. E o interessante é que a gente estudar o apostolado, a gente vai estudar que é uma escola mesmo. Todos os apóstolos que foram convidados, todos eles tinham um lado muito bonito da alma, mas o lado feio, como nós. Nós somos apóstolos, não somos? Lógico que talvez não na mesma instância, no mesmo alcance, mas todos nós podemos falar de Deus. Todos nós podemos buscar a verdade do Pai no nosso coração e disseminar isso para o nosso próximo, não podemos? Acabamos de falar do evangelho infantil, né? E tantos outros processos que a gente pode participar. Mas o problema é quando a sombra bate. Pedro foi aquele que negou Jesus. Quando Jesus havia sido preso, ele foi chegar perto para ver como estava a situação e alguém olhou para ele e falou: olha, você também estava do lado, você também acompanhava. Ele falou: não, eu não. Negou. E a gente? Na hora que a gente precisa, que são aqueles momentos kármicos, sabe aquele momento que é desafiador? Porque tem coisa que a gente faz com uma certa facilidade. Parece que nem é complicado, a gente pega e vai. Mas quando tem o nosso momento kármico, é aquele que bate num desafio onde a gente tem que desapegar de alguma coisa, desapegar de alguma importância, desapegar de alguma crença, de algum hábito. Aí é que a sombra volta. Por isso que eu trouxe uma lição hoje, simples, mas muito profunda. Vamos pensar nessa passagem de Jesus andando no mar? A mediunidade do Cristo era uma coisa impressionante. Ele produzia fenômenos de vários tipos. Multiplicação dos pães, andava pelas águas, né? Tantas coisas, ressuscitou mortos, expulsou demônios, milagres e milagres e milagres, né? Tantas curas. Mas a gente tem que entender o que está por trás dessa mediunidade tão excelente. Essa mediunidade que tocava as pessoas, fazia com que elas quisessem se tornar pessoas melhores. Todos? Não. Não eram todos que escutavam o chamado de ser um ser humano melhor. Ainda hoje nós somos aqueles espíritos, né? Rebeldes, reencarnando, e hoje, séculos depois que a gente começa a vontade de entender, anda sobre as águas. Está em Mateus, capítulo 14, 22, 33. Durante uma tempestade, Jesus vem andando sobre o mar. Algumas literaturas contam que estava no finalzinho da tarde. E de repente o tempo escureceu, como hoje, né? Começou um sol lindo e de repente o tempo mudou. É um simbolismo muito interessante. Às vezes parece que a nossa vida está clara, está fluindo, está um sol, né? Estamos bem, estamos leves. Mas de repente o vento é um símbolo de transição, não é? A gente não controla ele. Ele muitas vezes vem e traz mudanças inesperadas. Então essa parábola também fala sobre isso. Não só como um acontecimento que Jesus andou sobre as águas e que os apóstolos o viram caminhar sobre as águas, mas também um chamado à reflexão de que uma hora para outra a nossa vida muda. Aí Pedro, encabeçando os apóstolos no barco, Pedro encabeçando e fala: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. Olha aí, já desafia, né? Senhor, se é você mesmo, se é tu, manda que eu ande sobre as águas. Quer dizer, ele está pedindo uma prova, não está? Gente,
Eu não sei vocês, o quanto vocês conversam sobre isso ou não, mas hoje, praticamente todos os dias, conversando com as pessoas, praticamente todos nós pedimos provas o tempo todo. A gente está sempre esperando que Deus nos convença da sua bondade, que Deus nos convença da sua presença, né? E aí acontece. Jesus chama e Pedro caminha sobre o mar. Então, naquele momento, ele sente a energia do Mestre, usa da fé, sai do barco e começa a andar sobre as águas. Um fenômeno de levitação. Um fenômeno onde a mediunidade exala, o magnetismo da pessoa exala de tal ponto que ultrapassa as células biológicas, que ele faz um isolamento da sua aura e que ele faz uma mudança na intensidade da pressão atmosférica, o quanto o nosso corpo está submetido a essa lei biológica, essa lei material. Mas quando olha o vento, o medo invade e Pedro começa a afundar e diz aflito: Senhor, salva-me. Naquele momento ele tem a fé ao ponto de andar sobre as águas. Quer dizer, o Pedro, um homem simples, no início dessa trajetória apostólica, acredita no chamado, sente confiança em Jesus, mas quando bate o medo, quando o vento sopra, ele perde a fé. Simbólico, né, gente? Muito simbólico. Vem o diagnóstico, a notícia, a surpresa, a perda, né? A decepção. Esse é o vento que bateu. Né? Quando bate o vento, aquela fé tão forte a ponto da gente também produzir um fenômeno, a gente não dá conta. E a gente começa a afundar. Senhor, salva. E essa é uma parte importante também, né? Às vezes a gente vai lembrar desse poder depois. Estava lendo uma historinha, eu já volto para cá. Estava lendo uma historinha do Humberto de Campos. Ele falando de um rapaz muito primoroso na causa da caridade. Ele ficava indignado como as pessoas não se colocavam a ajudar o próximo. Como as pessoas eram irresponsáveis, como as pessoas só estavam preocupadas no seu próprio interesse, que davam muito pouco por causa dos carentes, dos pobres, enfim. Ele começou a ganhar esse dinheiro, parece que a vibração dele tão alta, tão superior, se transformou em apego. Ele foi se distanciando, toda vez que era para ele contribuir e ajudar, ele dava uma desculpa. Então, olha que interessante essa historinha, né? A gente pede, Jesus, me salva. A gente lembra na hora de receber, não de dar. E eu não estou falando de dinheiro, hein, gente? Vê uma coisa muito difícil de dar hoje em dia? Paciência. Vamos combinar? Que coisa difícil, né? Ter paciência para escutar, ter paciência para entender, ter paciência para esperar. A gente quer tudo para ontem. Então, esse dar que está faltando para a gente um pouquinho, a gente está pedindo muito, né? A gente está pedindo e está contribuindo muito pouco. E aí, lógico, Jesus estende a mão. Por quê? Porque ele sempre vai estender a mão. Não vai ter criatura humana que não pedia ao Pai um pão que lhe ofereça uma cobra, uma pedra, não é assim? Não lembra do Evangelho? Que pai que o filho pedindo um pão vai dar uma pedra, vai dar uma cobra? Imagina nosso Pai, quantas coisas boas nos dará. Só que a gente tem que também esticar a mão para segurar. A gente tem que fazer a nossa parte. E aí, vocês me desculpem, eu sempre estou misturando, né, a interpretação da psicologia com o estudo do Evangelho. Mas vamos pensar um pouquinho? Vamos refletir junto. Impulso da fé e da fragilidade humana. Então, essa passagem simples do Evangelho, fácil de entender, não tem tantos mistérios ocultos, está dizendo que a nossa fé existe. Mas basta muitas vezes que o vento da vida, as circunstâncias mudem o rumo e que nós precisamos resgatá-la. Que a gente nunca fez academia na vida, começa a fazer, vai aprendendo o movimento, tem uma dorzinha aqui, outra ali, depois pega o ritmo, não é assim? Aí você para de treinar,
fica uns meses sem treinar. Aí você volta para a academia achando que você vai parar, vai começar de onde você parou. E aí o teu corpo fala assim, não, engraçadinha. Não adianta você achar que sabe, você vai ter que começar de novo. Não é assim? Então essa parábola está dizendo isso. Que a gente não vai começar de onde a gente acha que parou. A gente vai ter que refazer o percurso. É por isso que muitos de nós está cansado. A gente já começou essa trajetória várias vezes. Pensa quanto o nosso espírito já reencarnou até hoje. Só de contar da época de Jesus, nem vamos recuar muito no tempo. Só de contar 2000 anos para cá, quantas reencarnações será que a gente teve? Quantas vezes será que a gente se envolveu em questões político-religiosas? Quantas vezes será que a gente fracassou com isso? Quantas vezes será que a gente acertou? Então é essa oscilação da nossa fragilidade humana. Por que nós estamos à beira de uma guerra? Por quê? O que tem a ver com a gente aqui no país? O que tem a ver com uma pessoa na África? O que tem a ver? Tem a ver com toda a vibração planetária. Da mesma forma que nós criamos o inferno, na concepção católica, que para nós é umbral, uma instância espiritual de muito sofrimento pelo tumulto das paixões, da carga vibratória dos nossos pensamentos, daquilo que a gente irradia, da mesma forma, damos vida à pandemia. Da mesma forma, damos vida à brutalidade. É essa fragilidade humana. Quando algo não está demais para o meu ego não tolera, a minha vaidade não aguenta, meu orgulho ferido não dá conta, eu revido a violência. Nós estamos precisando de humildade. Como é que nós, daqui, podemos ajudar? Além das nossas preces, das nossas meditações. Quando você estiver na fila de um banco, por exemplo, seja gentil, seja paciente. Pense no outro. Trabalhe esse lado da caridade, do pensar no outro. Sair da hostilidade e entrar para a docilidade. Nós mudaremos a nossa vibração. Nós irradiaremos uma energização muito mais poderosa e pacificadora do que a gente imagina. Mar representa o inconsciente. Não é muito comum as pessoas sonharem. Estão no mar, está vindo uma onda, caí no rio, não é assim? A água subiu, estava subindo no meu quarto. A água, o mar, tem uma conexão muito grande com aquilo que mergulha, com aquilo que está para dentro, que a gente não tem uma consciência desperta. Então, o inconsciente, que é o porão das nossas memórias reais e as memórias de combinações complexas do nosso psiquismo estão ali. Então o mar, que quando muda o tempo de um dia bonito para um dia nebuloso, está falando que nós estamos sendo chamados a resolver algum conflito e não a sufocar o conflito. Pedro é o ego. Pedro, a personalidade do ego. O que ele está mostrando ali? Preferências. Está pedindo provas, está desafiando o próprio raciocínio, está desafiando a própria fé. O ego muitas vezes não sabe o que desejar. Muitas vezes o nosso ego deseja coisas erradas. Estimulamos esse desejo e manipulamos tanto esse desejo que viciamos no erro. Viciamos a desejar o erro. E muitas vezes vamos atrair para a nossa vida sofrimento. Por isso que a espiritualidade fala que o sofrimento é uma questão de escolha. Mas o Pedro, o ego, caminha para o self, caminha para o Cristo. Ele tenta, ele vai na água, ele usa a fé. A fé não só de acreditar, mas executar. Quantos de nós, por medo das consequências, ou por medo de reviver falhas, perdas do passado, a gente não tenta mais? A gente fala, olha, eu sou uma boa pessoa porque eu não prejudico, não faço nada de errado, mas às vezes eu não faço o bem que eu poderia. Eu não me arrisco mais, eu não tento mais. Eu paralisei no tempo. Eu só estou existindo. Eu não estou mais produzindo. Então essa fé que é proposta nessa lição tão simples, é uma fé que pede atitude. Ela não pede só expectativa.
Ela não pede que a gente fique sentado no sofá de casa dizendo eu tenho uma fé muito grande em Deus, esperando ser atendido das nossas preces. Essa fé, gente, é muito infantil. É uma fé que tem que ir para a luta, tem que enfrentar o chefe que é tirano, tem que administrar o filho que muitas vezes exige demais, tem que administrar o desconforto dentro do casamento, porque a rotina, se a gente não tomar cuidado, desgasta. Essa fé, ela tem que lutar. Ela tem que ir para frente. Ela não pode se acomodar. E esse self, que é o Cristo, é a paz. Eu lembro de um rapaz, há muitos anos atrás, eu era adolescente ainda, olha quanto tempo, né? E o meu primo fazia enduro, olha, é séculos mesmo. E um amigo dele, nessas andanças de moto, sofreu um acidente e ele ficou em coma. E ele conta que nesse período que ele ficou em coma, ele foi levado para um lugar que era muito limpo, muito branco, mas muito em silêncio. Ele falou, se o céu é assim, né? Então o que é essa paz? Será que é esse branco, esse vazio? Ou é uma paz aparente no momento de convalescência? Será que a paz é só ficar ali no nada? Ou a paz é buscar realmente a utilidade do nosso tempo? Para que eu sirvo? Coloco os meus talentos. Mas, ao tomar consciência do perigo, se desequilibra e começa a afundar. Na escala evolutiva, a gente vai aprendendo. Veja, os índios, grupos de espíritos mais infantis, mais primitivos, mais iniciantes, eu estou escolhendo as palavras porque hoje tudo é proibido, né? Acreditam no Deus Sol, no Deus Lua, Deus Terra, né? Não é assim? Deus Chuva. Então veja que a ideia de divindade sempre esteve presente. Esse é um estágio da evolução. Quando a gente vai amadurecendo, a gente sai desses deuses, dos vários deuses, e a gente começa a organizar um Deus, quer dizer, uma estrutura. É um Deus. Quer dizer, uma causa para todas as vidas. Não tem várias causas para cada vida. Todos nós saímos do mesmo princípio. Por isso que é importante a estruturação no Egito do Deus único. Já foi mais um degrau. Depois desse degrau, veio a vinda de Cristo. Eu não vim modificar a lei. Eu vim dar cumprimento à lei. Mas ele fala o seguinte, ele tem que viver. Então a lei, nessa etapa da nossa fé, esse terceiro degrau, é o degrau do testemunho. São provas, são expiações, são desafios difíceis que tiram a gente do conforto, tira a gente ali do convencional, faz a gente ter que lutar. Agora só que a gente está indo para um outro nível da fé. Não é mais a fé de ser provado, nem de receber provas. Se és tu, faça com que eu ande na água. Não é mais para ser provado se existe ou não Deus, se existe ou não vida após a morte. Não, é o que isso modifica no meu temperamento. O que adianta eu saber esse monte de coisa se eu continuo a mesma Yara, grossa, falta de respeito, mentirosa, que rouba, que adultera. Então não dá mais. Essa é a época da morte da hipocrisia. Nós precisamos matar a hipocrisia. Nós precisamos ser verdadeiros. E por quê? Qual é o chamado coletivo? As doenças mentais. A ansiedades, as depressões, as mudanças súbitas de humor, esse adoecimento social onde eu não consigo mais conviver. A gente brinca que a bateria social diminuiu, né? A gente não consegue mais ter uma convivência. Muitos de nós, para forçar a convivência, tem que estar regado a álcool ou a muita bagunça, mas a gente não consegue para estar junto, trocando. Então essa é a etapa da nossa fé. Essa fé vai ter que ser uma interação emocional com o outro, através do esforço próprio e da baixa da hipocrisia. Vocês me desculpem a chatice, mas mostrar a nossa impotência e o nosso adoecimento diante das nossas ansiedades, dos nossos medos, é quando a gente senta para conversar com as pessoas e não conseguimos conversar. Nos falta cultura, nos falta assunto, e o que a gente faz? Falamos mal da vida alheia. Não é assim?
Ao invés de sentar e conversar e planejar e viver e trocar informações, nós sentamos para falar mal dos outros. Mesmo que o outro fez o mal, tenha feito o mal, né? Mas nós perdemos um tempo precioso de estar regando a nossa fé. Por isso que a fé não é só um artigo de religiosidade, mas é um artigo de existência, de equilíbrio, é um ansiolítico, um antidepressivo, e a gente desperdiça essa medicação no nosso corpo, trazendo sabotagem. Mas o Cristo sempre vai estar lá. O Cristo sempre vai estar lá. Quer dizer o quê? Desceu da montanha, começa tudo de novo. Caiu, levanta de novo, vai estar lá. Volta, começa o processo. Yara, mas a pessoa está se matando. Ela está se suicidando lentamente. O que a gente pode fazer? Às vezes muito pouco. A gente pode tentar conversar, a gente pode tentar falar, a gente pode tentar 1000 coisas. Mas se a pessoa não permitir, vai ter que começar o processo. Não é assim? Mas é urgente, é desesperador. Mas eu tenho que também entender o tamanho do meu poder. Eu tenho que saber aceitar aquilo que eu não vou poder mudar. Isso tem adoecido muita gente, né? Às vezes a gente ama, a gente quer ver o bem dos outros, mas a gente entra na tomada do tumulto e a gente se perde. O pouco que a gente poderia fazer se perde no tumulto que vira nada. Mas Jesus sempre volta, sempre vai ter a chance de recomeçar. Só com confiança e entrega é possível atravessar as forças internas que nos ameaçam. Só com confiança e entrega. Não adianta também só confiar, tem que se entregar no processo. As forças da nossa alma, memórias dos desatinos que estão vivos no nosso psiquismo e são chamados de tentação, são chamados de visita do passado. Pessoas, sensações, sentimentos que a gente traz à tona e a gente tem um forte apelo a errar. Que a gente lembre que a gente está aqui de passagem. Realmente acredita na reencarnação. Não só de acreditar em Deus, mas que a gente acredita que estamos aqui de passagem e estaremos voltando. Por que a gente se deixa levar em coisa que a gente sabe que vai ter um preço muito alto depois? Por quê? Que a gente deixa vender a nossa alma como, né? Como Judas, que traz Jesus por 2 moedas de prata, 20 moedas de prata, na loucura, na insanidade do poder. Por que a gente se vende sabendo que depois a gente vai ter que prestar contas do que a gente fez? Vamos fechar os nossos olhos? Vamos vibrar um pouquinho? Primeiro pedindo equilíbrio aos nossos corpos, para as nossas mentes. Respirando profundamente, vamos devolvendo a paz. Vamos pedindo que o Senhor da vida leve energia para onde o nosso corpo esteja precisando. Vamos pedindo também que essa energia de amor, de excelência, esteja em nossos lares. Acalmando os idosos, fortalecendo as nossas crianças, amparando os animais, trazendo acolhimento, aconchego. E agora vamos espalhar esse pedido para todos nós, para a humanidade que está na Terra. Que a gente consiga encontrar bom senso. Vamos juntos então, agradecendo o nosso encontro, a energização da espiritualidade amiga. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas,
na medida que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus. Graças a Jesus. Uma ótima noite a todos. Muito obrigada. Bom retorno. Vão com Deus no coração.